Na aula de hoje vamos falar sobre um autor, um cientista contemporâneo do campo da psicologia, que estuda a nossa inteligência, chamado Steven Pinker. Ele nasceu em 1954. Como eu disse, é um estudioso da mente humana e do comportamento humano. E aí, a partir dos seus estudos, ele chegou à seguinte conclusão: que nós temos medo da biologia e da teoria da evolução. Por que temos medo da biologia, da genética e da teoria da evolução? Porque ela pode nos levar a menosprezar o que temos de mais sagrado. E o que nós, seres humanos, temos de mais sagrado? Dinheiro. Dinheiro? A vida? A vida é algo sagrado, dinheiro nem tanto. Na verdade, o dinheiro é algo que corrompe a nossa liberdade, que é a questão que ele vai trabalhar. Por mais que muitos catastrofistas digam que nós estamos vivendo num mundo cada vez mais violento, cada vez mais desigual, cada vez pior, Steven Pinker ele tem uma visão positiva dessa evolução, dessas mudanças históricas. Segundo ele, nós vivemos na era menos violenta da história da humanidade. E agora nós estamos vivendo no inferno. Em números absolutos, hoje se mata mais do que se matou em qualquer outro período da história. Mas em números proporcionais ou percentuais, nós vivemos numa era em que o ser humano menos mata e assassina um ao outro. Antigamente, qualquer BO entre dois homens adultos terminava, muito provavelmente, na morte de um dos dois. Por exemplo, aqui hoje, teve alguns BOs na sala. Sabe como que se resolvia isso? Algum tempo atrás? Entre professor e aluno? Na base da porrada. Eu pegava o que tinha feito isso e palmatória. Ou na mão ou na bunda. Antigamente era assim que resolvia em sala. Os BOs, as tretas, se eu tretei com você, nós íamos fazer um duelo. Esse duelo era na base da bala ou na base da porrada até um matar o outro. Antigamente era assim que se resolvia. Hoje não é mais. Nós temos um momento da história em que 1/8 da população humana vive na miséria, na fome. Mas, se a gente voltar um pouquinho no tempo, cerca de 50% ou até mais de 50% da população mundial vivia na miséria, na fome, em situação de carestia, de necessidade. Então, à medida que vai evoluindo, a ciência vai progredindo e nós, seres humanos, vamos criando formas de melhorar a nossa vida. Então, o ser humano vai ficando menos violento, o mundo vai ficando menos desigual, há menos fome, menos miséria. Então, isso é o campo aí da psicologia evolutiva, estudado pelo Steven Pinker, né? E a psicologia evolutiva ela começa com Charles Darwin, o biólogo Charles Darwin, em 1859, ele diz que a emoção, a percepção e a cognição, a capacidade de conhecer, são adaptações evolucionárias. Então nós somos frutos de um processo de evolução. O ser humano tem um ancestral comum com os primatas, com os macacos, e num processo evolutivo de seleção natural, aqueles que melhor se adaptavam às circunstâncias e aos ambientes foram transmitindo seus genes para gerações então quer dizer seguintes. que nós é macaco. Então quer dizer que nós é macaco. Então nós temos um ancestral em comum com os macacos. Nós
somos frutos de uma árvore, né, que ramificou-se. Se a gente voltar lá na origem comum, a gente vai chegar no ancestral comum, no processo evolutivo, junto com os macacos que também evoluíram. Estão evoluindo, a seleção natural continua. Espécies que não se adaptam se extinguem, entram em extinção. Nos anos 60, o Noam Chomsky, que é também um estudioso, um filósofo e cientista da linguagem norte-americano, ele afirmou que a nossa capacidade de linguagem é uma habilidade inata, genética. Então nós nascemos com um gene que permite a capacidade de fala, de linguagem, de comunicação. E essas estruturas linguísticas já estão meio que programadas nos nossos genes, segundo Noam Chomsky. Então a linguagem é ter uma estrutura que, segundo ele, senta aí, fica quieto. Você é surdo? Hã? Em 1969, John Bowlby defendeu que a ligação entre recém-nascidos e as suas mães também é geneticamente programada, é fruto de um processo evolutivo. Os mamíferos, geneticamente, têm uma ligação muito forte com as mães, com as fêmeas. Por quê? Porque é nelas que eles mamam. E o ato de mamar do filhote com a fêmea faz com que ocorra uma ligação muito grande. E nos seres humanos, esse ato faz ou produz uma ligação muito maior, porque nós somos a espécie que demora mais para conseguir ter algum nível de autonomia. Então, seres humanos que são mamíferos, eles não conseguem ter uma autonomia um pouco maior antes dos 10 anos de idade. Eles dependem principalmente da mãe durante muito tempo. Outros mamíferos, como os macacos, muito cedo já conseguem um nível de autonomia, de liberdade de conseguir conquistar ou adquirir o seu próprio alimento e sobreviver sem a mãe. Então, entre os mamíferos, nós estabelecemos geneticamente nesse processo evolutivo um vínculo muito maior com as mães. E isso talvez explique também, segundo depois o Freud vai ter usado, o complexo de Édipo, a ligação do filho com a mãe ali, e essa relação que tem pai, mãe e filho. Em 1976, o Richard Dawkins lançou uma obra chamada O Gene Egoísta. Segundo ele, os genes eles são egoístas e buscam a sobrevivência a todo e qualquer custo no processo evolutivo. E ele vai afirmar que as tendências comportamentais elas evoluem pela interação com os outros ao longo do tempo. Então, mesmo quando a gente interage com os outros, é em busca da sobrevivência do nosso próprio gene e de transmitir esse gene para as próximas gerações, tendo filhos. O nosso gene é egoísta, ele quer sobreviver o máximo tempo possível e transmitir as suas características genéticas para as próximas gerações. Como que você garante que seu gene se reproduz, Jackson? O quê? Só para terminar, então 2000 em A Mente Seletiva, psicólogo evolutivo americano Geoffrey Miller, ele afirmou que a inteligência humana é determinada pela seleção sexual. Então nós selecionamos também sexualmente os mais inteligentes, inconscientemente, é o nosso gene egoísta procurando. Por quê? Os mais inteligentes têm mais chance de se reproduzir e se perpetuar. Senta, Jackson? Não terminei aqui. Então a tábula rasa ela prometia tornar o racismo, o sexismo e o preconceito de classe atualmente impossíveis. Mas não é isso que acontece. A genética nos faz diferentes. Alguns são geneticamente diferentes dos outros. Sendo que algumas pessoas têm uma vantagem natural nos aspectos.
africanos, por exemplo, têm vantagem natural em alguns tipos de esportes, dependendo da região. Assim como, intelectualmente, alguns grupos se destacam historicamente. Então, alguns grupos têm vantagem natural e nós não somos todos iguais, pelo menos geneticamente falando. Perante a lei nós podemos ser, mas geneticamente alguns são diferentes dos outros e alguns têm habilidades melhores do que os outros em vários aspectos, ou em aspectos diferentes. Reformas sociais visando ajudar os favorecidos são totalmente inúteis, porque os favorecidos são geneticamente inferiores, geralmente, segundo essa perspectiva. E nós podemos abdicar da responsabilidade por nossas más condutas, porque tudo é genético. Se eu faço merda, é porque geneticamente eu estou programado para fazer merda da minha vida. Eu não vou desgraçar com ela, por quê? É o meu gênio fazendo isso. Aí isso que leva. Aí você vem para que fala que a gente não quer aceitar esses fatos. Por hoje é isso aí.